Fala pessoal, tudo bem? Professor Germano, Pastor Germano, nós estamos aqui para mais uma aula de quê? De história, exatamente. Expedições da História, nono ano, Gilberto Coutrin e Jaime Rodrigues. Vamos lá, pessoal. Então, nós estamos trabalhando aí o nascimento da Primeira República, né? Nós vimos aí que no dia 15 de novembro de 1889 vai se extinguir a monarquia e vai se instaurar aí um governo provisório republicano. Nós vimos que o primeiro presidente foi o Deodoro da Fonseca, não é isso? E depois do Deodoro da Fonseca, ele vai renunciar, tendo em vista que estava tendo muitas intrigas. E aí, quem vai assumir vai ser Floriano Peixoto. Floriano Peixoto ele vai governar, pessoal, até 1894, certo? 1894. E aí vai acontecer muitas revoltas nesse período, porque justamente o presidente Floriano Peixoto ele vai permanecer no mandato, sendo que era para ter novas eleições, né? Então, e aí nós vamos falar a respeito agora, justamente agora específico dessa primeira república. Vamos lá. Pessoal, então a primeira república, certo? Primeira república justamente vai acabar o mandato do Floriano Peixoto, certo? E aí, pessoal, quem vai assumir a presidência vai ser agora um político civil, né, Prudente de Moraes, certo? Prudente de Moraes. Aí vai passar a ser ocupado agora por civis. Pessoal, esse período aqui de 1894 até 1830, ele vai ser reconhecido dentro da história como República Velha, República do Café com Leite e República dos Coronéis, assim também como Primeira República. Então todos esses sinônimos, né, se referem à Primeira República, República Velha, República do Café com Leite, República dos Coronéis ou Primeira República. Vamos lá. Pessoal, vamos entender aqui mais ou menos, né, algo que nós já estamos trabalhando. Desculpa. O que estava acontecendo, pessoal? Muitas pessoas eles eram excluídas de exercer a sua cidadania, né, como votar. No Brasil, pessoal, cerca de 80% da população era o masculino, né, eram homens, certo? Só que nesses homens, alguns eram analfabetos, outros eram mulheres, indígenas, mendigos, soldados e religiosos. E nós vimos na aula passada que eles não poderiam votar, ou seja, eles eram excluídos desse processo eleitoral. E uma observação importante aqui, pessoal, é que justamente os eleitores eles não podiam votar livremente, pessoal. Por quê, professor Germano? Por que eles não poderiam votar livremente? Justamente porque existia uma figura, né, dentro da história que vai se chamar os coronéis. Os coronéis, pessoal, eles não queriam perder as eleições e para vencer, eles vão utilizar pressão, violência e fraude. Então nós vamos ver isso daqui com mais detalhe, certo? Então os coronéis, eles para não perderem a eleição, eles vão utilizar dessas formas, né, da pressão, da violência e da fraude eleitoral. Vamos lá. Pessoal, e aí a pergunta que não quer calar, que o homem quer que você responda, né? Quem eram esses coronéis, né? Quem eram esses coronéis? Então fica aí a pergunta. Professor Germano, quem é esse coronéis? O senhor pode responder para mim? Opa,
Claro, vamos lá. Pessoal, no Império, o que que vai acontecer no Império? No Império, o coronel ele era um posto mais alto da Guarda Nacional, certo? A Guarda Nacional vai ser uma guarda que vai ser instaurada ou instituída, criada no Império. E aí, pessoal, vai ter a figura lá desse camarada aqui, ó, o coronel, certo? E quem era esse coronel? Ele era o chefe político da cidade, certo? Então ele vai ser um posto mais alto na Guarda Nacional e ele também vai ser o chefe político da cidade. Só o que que vai acontecer, pessoal? Durante o Império, né, a monarquia no Brasil, isso aqui vai ser extinguido, né, vai acabar. E aí vai virar o quê? Vai virar uma república, certo? E aí o que fazer? O que fazer com esses coronéis, né? Pessoal, o coronel em si ele não vai perder o seu status social, né? Ele não vai perder o seu status social, por mais que a Guarda Nacional seja extinta, né? Então o coronel ele vai passar a designar-se a ser um chefe de uma região, um fazendeiro, pessoal, certo? Ele vai ser um fazendeiro. E aí, pessoal, ele vai estar administrando aí a sua fazenda, administrando de forma política, né, essa região aí. E vai ter pessoas que vão trabalhar para esses coronéis, certo? E aí, pessoal, justamente o sistema, uma observação importante aqui, o sistema de dominação e aliança dos coronéis, ele vai ser chamado de coronelismo, né? Então, o coronelismo é justamente o sistema de dominação e aliança dos coronéis. Geralmente, pessoal, não sei se você já assistiu aquelas novelas de época, né, da escravizaura, tudinho e tal. Existia aqueles camaradas que eram grandes fazendeiros, que tinham grandes escravos, que trabalhavam para eles. Aquele lá é o coronel, né? Era a figura do coronel e aonde ele tinha pessoas que trabalhavam para eles, certo? Essas pessoas, muitas das vezes, elas não recebiam um salário, né? Muitas das vezes era em troca de serviço que o coronel dava uma certa assistência, uma matriculação, a matrícula dos filhos na escola, certo? E justamente em troca essas pessoas faziam algo pelo coronel, né? Nós vamos ver com mais detalhe mais lá na frente. Vamos lá. Durante a Primeira República, pessoal, muitas pessoas elas vão trabalhar para os coronéis e eram exploradas a receber pagamentos miseráveis, certo? Em troca, barganha, os coronéis ofereciam, olha como eu falei para vocês, ó, emprego, alimentos, remédio, roupa, uma vaga na escola ou no leito no hospital. Então essas pessoas trabalhavam pelo coronel, certo? E essa troca que nós chamamos de barganha, né? O coronel ele fazia isso, né? Ele dava emprego, dava alimento, dava tudo isso daqui, remédio, roupa, uma vaga na escola e um leito no hospital. E aí, pessoal, essa barganha aqui, essa troca de serviços, né, prestados tanto pelo patrão como pelo patrão, né, que ele vai fazer isso daqui, como para os capatazes, né, vai ser conhecido, pessoal, de clientelismo, desculpe, clientelismo. Então, é justamente da palavra cliente, né? Justamente da palavra cliente, certo? Aonde o coronel vai ser o chefe e aí as pessoas que trabalham para ele vão ser os clientes, né? Então eles vão fazer ali exatamente o que o coronel pede para eles fazer. Então percebam bem aqui nessa figura, né? Que retrata muito bem, né, o que está acontecendo. Aqui você pode ver que isso aqui é o eleitor, certo? Isso aqui é o político, podemos colocar ele como coronel, né? E aqui é a soberania,
Então vocês percebam aqui que o eleitor está sendo orientado aí pelo político, certo? Então é isso, pessoal. Vamos lá. Pessoal, o que vai acontecer nesse período aí, ó? Em troca desses favores, o coronel vai exigir, por exemplo, o voto nos candidatos de sua preferência. Então, o coronel ele vai fazer essas coisas, né? Justamente conseguir uma vaga, os filhos, tal, dar um prato de comida, enfim, fazer um pagamento. E em troca, essas pessoas faziam o quê? Elas votavam no candidato da preferência do coronel, né? Caso se negasse a votar nos candidatos dos coronéis, eles perdiam seus favores e sofriam violência. Então, olha só, pessoal, eles sofriam represária, né? Então, eles perdiam todos os seus favores e sofriam a violência aí. Vamos lá. Pessoal, o voto era aberto, os eleitores declaravam publicamente o nome do seu candidato, certo? Não tinha aquela questão como tem hoje, né, de ser secreto. Esse controle ele ficou conhecido como voto de cabresto, né? Que vai ser justamente o instrumento de corda usado para guiar o cavalo. Deixa eu voltar aqui a imagem rapidinho só para mostrar para você o que é o cabresto, né? É justamente isso daqui, ó. Essa parte aqui do onde ele está guiando aqui, né? Vamos lá. Após o fechamento das urnas eletrônicas, o que acontecia, pessoal? Aconteceu a eleição, aconteceu lá. Após o fechamento da urna eletrônica, o que ocorria? Ocorria, olha aqui, ó, as fraudes para garantir o sucesso dos candidatos dos coronéis. Um exemplo da fraude que acontecia: a falsificação dos documentos dos eleitores, a utilização de nomes de eleitores que já tinham morrido e o furto e a violação das urnas. Então vocês percebam aí que acontecia tudo isso daí, pessoal, justamente para que pudesse ser garantido o sucesso, né, dos candidatos dos coronéis. Então isso daqui é uma urna eletrônica, né? Eletrônica não, né? É uma urna no tempo aí da Primeira República. Então vocês percebam que ela era uma urna muito simples, né? Que qualquer pessoa poderia, tendo um martelo, alguma coisa aí, poderia destruir, né? Então vamos lá. Pessoal, então nós vamos ficando por aqui, certo? Nós vamos fazer essa aula aqui em duas partes, né? Para não ficar muito pesado e muito longo, né? E daqui a pouco nós vamos voltar com a parte 2 desta aula, tá ok? Então, tchau, tchau. Até a próxima.